O motivo pelo qual este túmulo perdurou e sobreviveu a exércitos e terremotos é: os Napatas, que a construíram, a cortaram em Guiné. Então, a superfície de arenito da montanha. Petra antiga, esculpida em pedra maciça. Arenito. É um dos mais cidades incríveis. Tesouro e... O mosteiro se eleva a mais de 39 metros de altura, perfeitamente simétrico. Porém construído sem. Andemos ao plantas. Como os nabotânicos conseguiam atingir tal precisão? Seriam capazes? Eles usaram técnicas obsoletas que os engenheiros modernos ainda não conseguem explicar. Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos ocultos atrás dessas pedras. Petra, a cidade, esculpida em pedra. Petra fica em coração do deserto da Jordânia, cercado por penhascos rochosos, canyons profundos e amplos, extensões de areia. Esta cidade antiga era a capital dos Nabotianos, um povo conhecidos por suas habilidades de negociação e talento em engenharia. Petra não era apenas um assentamento. Era uma cidade esculpida, inteiramente de pedra, prédios inteiros. Túmulos e templos foram construídos a partir de penhascos de arenito sólido, criando uma paisagem ao mesmo tempo bela e impossível imaginar. Hoje, Petra é um patrimônio mundial da Unesco. Patrimônio mundial da Unesco, atraindo visitantes de todo o mundo. Mas mesmo depois, séculos de estudo, os métodos usados para sua construção permanecem um mistério. Entre as estruturas mais famosas de Petra estão os tesouraria e o mosteiro. A tesouraria eleva-se a 39 metros de altura e estende-se. Tem mais de 25 metros de largura. Sua superfície é coberto de entalhes intrincados, colunas e figuras decorativas, todas recortadas diretamente na rocha arenosa. O mosteiro é ainda maior, com fachadas imponentes, elevando-se sobre os penhascos circundantes. Ambos os monumentos são obras-primas de precisão. Cada linha, cada ângulo e cada escultura parece perfeitamente calculada. No entanto, essas estruturas foram criadas sem andaimes. Capacidade de dar um passo atrás e observar o trabalho, de longe. Os construtores tiveram que esculpir de cima para baixo, cortando em penhascos enquanto se está em estreitas saliências. Essa abordagem pareceria impossível para alcançar a simetria. Mas a de Petra. Monumentos desafiam toda a lógica. Digitalizações modernas. Do tesouro revela informações surpreendentes. Precisão. As medições mostram que a fachada é simétrica dentro de uma tolerância de 20 mm. Esse é o mesmo nível de precisão. Realizado hoje usando pedra guiada, a laser, máquinas de fresagem. Para uma cidade esculpida mais do que há 2000 anos, sem máquinas, ou ferramentas modernas, essa precisão é notável. Engenheiros e arquitetos têm dificuldade em compreender como os nabotânicos poderiam ter planejado cada detalhe, então, cuidadosamente. Os estudiosos que estudam Petra notou que as proporções as fachadas seguem padrões matemáticos, incluindo a proporção áurea e 3:2 proporções. Isso sugere que os construtores tinham um projeto claro em mente antes de eles, até começou a esculpir. Acrescentando o mistério reside na quase completa ausência de inscrições nos maiores monumentos. A maioria das civilizações antigas deixou registros de suas conquistas. Mas em Petra, tesouro e o mosteiro não têm marcadores escritos. E às vezes, sem nomes, sem datas e nenhuma explicação sobre o propósito deles. Isto é incomum, porque túmulos menores e edifícios por toda a cidade contêm inscrições que frequentemente incluem dedicações, acordos comerciais ou notas religiosas. O silêncio em Petra. As estruturas mais grandiosas levantam questões. Por que os nabotianos investiriam décadas, ou talvez gerações na criação, monumentos enormes e não deixam registro de quem os construiu ou por quê? A escala. O tesouro de Petra é impressionante. Só isso exigiu a remoção de milhares de metros cúbicos de arenito. Cada coluna, arco
e elemento decorativo foi esculpido diretamente dos penhascos. Engenheiros, hoje, dependem de guindastes, andaimes e modelagem computacional para alcançar tal resultados. Os nabotânicos não tinham nenhum desses. Ferramentas. O fato de eles terem conseguido criar fachadas simétricas e imponentes, monumentos sem erro, é extraordinário. O conhecimento que eles têm de geometria, proporção e design tiveram que ser incrivelmente avançado. É provável que eles entendiam como dividir espaços e medir ângulos com precisão, que a ciência moderna mal consegue replicar, sem instrumentos. A localização de Petra em o deserto acrescenta outra camada de dificuldade. A região recebe menos de 10 centímetros de chuva por ano. Tempestades de areia, calor e a erosão do arenito macio teria tornado a construção ainda mais desafiador. Apesar disso, os nabotânicos foram capazes de criar estruturas que têm sobreviveu por mais de 2.000 anos, resistindo desgaste natural, terremotos e humanos, interferência. O tesouro e o são enoçação. O mosteiro permanece hoje como testemunho de sua habilidade. Cada detalhe parece intencional. Cada curva e some aresta. E a profundidade foi cuidadosamente calculada. Mas não, ainda faltam ferramentas ou planos para explicar como isso acontecerá. Foi feito. Como poderiam os engenheiros antigos alcançar um design tão impecável sem sempre dando um passo para trás para ver o todo? Estrutura. Poderiam existir métodos ocultos por trás da precisão de Petra, que é moderna. A ciência não pode replicar o impossível. Trabalho em pedra perfeito. O trabalho em pedra de Petra é um dos maiores mistérios do mundo antigo. Os monumentos, túmulos e templos esculpidos nos penhascos mostram um nível de habilidade que parece impossível para as ferramentas e a tecnologia disponível no momento. Cada linha, canto e a decoração foi cuidadosamente esculpido em arenito maciço, moderno. Estudos revelam que as marcas deixadas por os formões são quase idênticos em ângulo, profundidade e ritmo. A uniformidade é extraordinária. Quando um pedreiro moderno trabalha por até 1 hora acima da cabeça, a fadiga causa mudanças sutis na pressão e no ângulo da mão. No entanto, em Petra, não há evidências disso. Variação. Cada corte é preciso, consistente e deliberado. O tesouro e o mosteiro proporcionam a explicação mais clara. Exemplos. Colunas, estátuas e os painéis decorativos são esculpidos com uma simetria que é surpreendente. Somente o tesouro precisava remover milhares de metros cúbicos de arenito. Cada golpe do cinzel aparece cuidadosamente medido. Como guiado por sonorião. Sistema já não é conhecido. A profundidade do entalhes. O espaçamento entre as linhas e os ângulos dos cantos são muito consistentes, que os especialistas concordam que deveria ser impossível de se conseguir com ferramentas de bronze, sozinho. O bronze era o principal material, disponível para os nabotânicos, e isso embota, rapidamente. Mantendo tal precisão ao longo de anos de trabalho são extraordinários. Pesquisadores e engenheiros tentaram entender como isso foi feito. Alguns sugiram métodos de projeção geométrica. Isso envolve o uso de formas simples, ferramentas de medição e ângulos para garantir precisão proporcional. No entanto, existe. Não há evidências de que os nabotânicos possuíssem essas características. Técnicas. Outra teoria propõe moldes de madeira ou estabilizadores de pedra. Essas ferramentas poderiam ter ajudado a orientar o pontetantri e cinzéis e manter a uniformidade. No entanto, os arqueólogos não encontraram vestígios de essas ferramentas no local. Não há registro de andaimes e modelos ou apoios que poderiam explicar os resultados. Escultores de pedra italianos que examinaram as fachadas do tesouro confirmam o nível. Tamanha habilidade é impossível de replicar. Sem maquinário moderno, eles apontam que cada golpe de cinzel
cada entalhe, borda e cada relevo decorativo mostra. Consistência que ainda hoje exigem lasers. Guias mecânicas e máquinas de corte industriais. Apesar de, com base nessas conclusões, o trabalho foi realizado inteiramente por mãos humanas, há 2000 anos, sem máquinas, sem guindastes e sem plantas detalhadas. O paradoxo se torna ainda mais notável quando se considera como as estruturas foram esculpidas. O tesouro, assim como muitos outros monumentos, era esculpido de cima para baixo. Os artesãos tinham trabalhar em saliências no alto do canyon, chão, cortando a rocha para baixo. Isso significa que eles nunca poderiam recuar para veja o trabalho deles na íntegra. Moderno. Os arquitetos dependem de drones, câmeras ou modelos computacionais para manter a precisão em estruturas altas. Os nabotânicos alcançaram simetria perfeita sem nenhuma dessas ferramentas. Cada elemento da fachada alinha-se precisamente com todos os outros, como se medido por instrumentos invisíveis. Até mesmo os detalhes menores são esculpidos com perfeição. Figuras, flores, colunas e... Os motivos decorativos não são apenas proporcional, mas perfeitamente alinhado, em paredes inteiras. Isso sugere que os construtores possuíam conhecimento avançado de matemática, proporção, espacial, design. Alguns pesquisadores observam presença da proporção áurea e 3:2 proporções, que teriam exigido planejamento cuidadoso antes de qualquer entalhe começou. No entanto, nenhuma inscrição, instruções ou marcações indicam como. Os nabotianos conseguiram isso. O mistério permanece. Como os humanos poderiam atingir esse nível de precisão? 2000 anos atrás. E por que não existe nada semelhante? Precisão foi encontrada em outros lugares, no região naquele momento. Se a precisão em arquitetura em pedra de Petra permanece inexplicável, poderia ser? Pode haver uma conexão com algo igualmente misterioso, escondida dentro das próprias estruturas? E acústica, mistério. Petra não é apenas uma maravilha de escultura em pedra, mas também contém um mistério no som. Dentro de seus túmulos e monumentos, vozes se comportam de maneira incomum. Maneiras. Quando alguém fala, o som não ecoa normalmente. Não, salta caoticamente. Em vez disso, permanece por um tempo. Parece flutuar. Amplifica-se em certos aspectos, direções, e desaparece de maneiras que parecem artificiais. Esse efeito acústico é presente em diversas câmaras, especialmente no túmulo final, onde um simples sussurro, o som vindo da parede dos fundos, pode ser ouvido claramente, no pórtico da frente. Os visitantes deparam-se com esse efeito por acaso, e descrevem isso como mágico. Engenheiros modernos. Compare esse fenômeno com anfiteatros e salas de concertos. Alcançar uma acústica perfeita nestes. Os espaços exigem uma construção cuidadosa. Os arquitetos precisam calcular ângulos e paredes, formas e superfícies para refletir e absorvem o som corretamente. Normalmente, os espaços são adicionados com materiais e formas para melhorar o som. Petra é diferente. Suas câmaras foram esculpidas em rocha sólida, o que significa que o efeito vem de remover material, não de adicioná-lo. Isso torna o desempenho acústico ainda melhor, mais notável. As câmaras têm formato, precisamente para direcionar o som. Ângulos das paredes, tamanho da câmara, textura da superfície e pedra. A densidade influencia a forma como o som se propaga. Em Petra, esses parâmetros eram aparentemente calculados antes de esculpir começou. No entanto, não há registros, anotações ou planos. Foram encontradas explicações para o projeto. Os pesquisadores acreditam que os construtores podem compreender os princípios acústicos, intuitivamente ou por meio de métodos que já não se sabe. Alguns sugerem o uso de placas vibratórias ou rudimentares, testes de ressonância onde areia ou líquido, usado para detectar padrões sonoros. No entanto,
não há evidências de que os nabotânicos empregaram tais técnicas. O túmulo final fornece um dos exemplos mais claros. A pessoa que estiver perto da parede dos fundos fale suavemente e a voz se propagará com clareza e amplificação em todo o pórtico frontal. O som parece suspenso por um instante, depois desaparece perfeitamente. Sem sistema de som moderno, ou o design de câmaras de combustão atuais poderia alcançar isso. Efeito obtido apenas com a escultura. Isso sugere: os nabotânicos tinham um entendimento preciso de como o som interage com a pedra. Mesmo sem medições visuais ou instrumentos científicos. As implicações desses efeitos acústicos são significativas. O som pode ter desempenhado um papel importante. Papel importante em cerimônias, público, discursos ou rituais. Amplificação de vozes. Em grandes espaços, poderia ter feito cânticos religiosos, mandamentos ou contar histórias de forma mais eficaz. No entanto, não há inscrição, registro ou guia, explicando por que esses projetos acústicos foram implementados. Parece ser algo deliberado, intencional e surpreendentemente avançado para a sua época. A combinação de a perfeição da talha em pedra e a acústica criam um mistério que desafia tudo o que se sabe sobre a engenharia antiga. Os construtores de Petra não se limitaram a esculpir a rocha. Moldaram-na de maneiras que afetaram a visão, o som e a experiência. Cada câmara e tumba reflete um pensamento e uma habilidade muito além do que esperaríamos de uma cidade no deserto há 2000 anos. O design acústico oculto de Petra é uma pista de que os construtores da cidade podem ter compreendido princípios perdidos na história. A questão permanece: se eles conseguiam manipular pedra e som com tamanha maestria, será que outros segredos igualmente avançados estariam escondidos dentro da cidade, à espera de serem descobertos? Petra não apenas esconde segredos acústicos, como também abriga um complexo sistema hidráulico que parece décadas à frente de seu tempo. Como os nabatistas dominaram a engenharia hidráulica no deserto? A engenharia hidráulica avançada. A sobrevivência de Petra, no ambiente desértico e hostil da Jordânia, é uma prova não só da sua arte, mas também da sua extraordinária engenharia. A região recebe menos de 100 milímetros de chuva por ano. Areia, vento e calor dominam a paisagem. Em tais condições, sustentar uma cidade, para milhares de pessoas, parece impossível. Apesar disso, Petra prosperou, com jardins, fontes, piscinas e banhos cerimoniais. O segredo residia no domínio da gestão da água por parte dos nabotianos, um sistema tão avançado que os engenheiros modernos ainda lutam para replicá-lo. O sistema de água começa com canais nas encostas dos penhascos. Pequenos sulcos e cortes na pedra percorrem as paredes do canyon, guiando a água cuidadosamente pela cidade. À primeira vista, esses canais parecem naturais, formados pela erosão. Mas uma inspeção mais detalhada revela um projeto meticuloso. Cada canal é esculpido com ângulos precisos para manter o fluxo sem transbordamento ou estagnação. A água coletada de chuvas raras, nascentes nas montanhas e cheias sazonais, era direcionada para esses canais. De lá, entrava em cistões subterrâneos, grandes câmaras de armazenamento escavadas na rocha sólida. Esses cistões forneciam um abastecimento constante de água mesmo durante os meses mais secos. Além dos cistões, os nabotânicos desenvolveram tubulações de cerâmica. Esses canos foram conectados com juntas precisas e revestidos com gesso impermeável para evitar vazamentos. Reguladores de pressão e separadores de sedimentos foram incorporados ao sistema, garantindo que a água fluísse suavemente por longas distâncias e permanecesse limpa. Os canais, silos e tubulações trabalham em conjunto para manter um fluxo constante. Uma conquista impressionante, considerando o terreno desértico irregular. Uma das características mais notáveis é o aqueduto que se estende por 7 quilômetros com um declive de apenas 30 metros. Essa pequena inclinação permitiu que a água fluísse de forma constante, sem transbordamento, inundações ou estagnação. Manter tal inclinação ao longo dessa distância exige cálculos precisos, levantamentos topográficos cuidadosos e uma compreensão das variações do terreno que os engenheiros modernos teriam dificuldade em alcançar sem ferramentas digitais.
Ainda mais impressionantes são os trechos do aqueduto que cortam o leito rochoso sólido. Nessas áreas, os canais passam por falhas geológicas invisíveis e formações geológicas complexas. Os engenheiros modernos primeiro criariam túneis de teste, ou realizariam levantamentos sísmicos para garantir a estabilidade. Os nabotânicos, contudo, não deixaram vestígios de túneis de teste ou cortes falsos. Cada canal se conecta perfeitamente ao seguinte, seguindo os contornos naturais da rocha e ajustando-se às falhas subterrâneas. Alguns pesquisadores sugerem que os nabotânicos podem ter usado conhecimento herdado ou habilidades geointuitivas para localizar falhas geológicas e camadas aquíferas. Eles podem ter escutado o som da água subterrânea ou observado padrões naturais no terreno. Qualquer que fosse o método utilizado, era eficaz, preciso e muito à frente de seu tempo. O sistema de água de Petra permitiu que a cidade sustentasse dezenas de milhares de habitantes, mantivesse fontes públicas e irrigasse jardins em um deserto que, de outra forma, seria inabitável. A precisão das quedas do aqueduto, o fluxo suave ao longo de 7 quilômetros e o cuidadoso traçado através da rocha sólida demonstram um conhecimento muito além do que se esperaria para a época. Mesmo com esse incrível sistema de gestão de água, Petra enfrentou outro desafio: os terremotos. A cidade está localizada perto de uma das regiões sismicamente mais ativas do Oriente Médio. Muitas outras cidades antigas ruíram sob condições semelhantes. No entanto, as estruturas de Petra sobreviveram por mais de 2.000 anos. Como seus edifícios resistiram às forças que destruíram outros assentamentos? Será que os métodos usados para esculpir a pedra e controlar a água também contribuíram para a resiliência da cidade? Projeto à prova de terremotos. Petra está localizada em uma das áreas sismicamente mais ativas do Oriente Médio. A falha transformante do Mar Morto passa a menos de 60 quilômetros da cidade. Registros históricos mostram que pelo menos 5 grandes terremotos atingiram a região entre os séculos I e VIII. Terremotos dessa magnitude deveriam ter causado destruição generalizada, especialmente em monumentos esculpidos diretamente em penhascos de arenito. O arenito é frágil e propenso a fraturas sob forças extremas. No entanto, muitos dos monumentos de Petra, incluindo o tesouro, o mosteiro e os túmulos reais, permanecem de pé até hoje. A questão é clara: como essas estruturas sobreviveram? Onde outras ruíram? Estudos detalhados revelam que as construções de Petra incorporam técnicas avançadas de dissipação de tensão. Rachaduras no arenito frequentemente terminam abruptamente em transições ou bordas esculpidas. Em vez de se propagarem pela pedra e enfraquecerem a estrutura, essas rupturas atuam como amortecedores. A energia das ondas sísmicas é dissipada ao longo dessas transições, evitando falhas catastróficas. Além das transições esculpidas, alguns cantos dos monumentos estão ligeiramente desprendidos da face principal do penhasco, flutuando por alguns milímetros. Essas pequenas frestas permitem que a pedra se mova ligeiramente durante um terremoto sem rachar. Tais características são sutis, invisíveis para observadores casuais, mas contribuem significativamente para a estabilidade estrutural. Varreduras com radar de penetração no solo revelaram câmaras ocas atrás de algumas fachadas. O aumento da área de superfície reduz a ressonância durante o tremor, dispersando as vibrações naturalmente. Esse amortecimento passivo de vibrações é notável, considerando que estudos formais sobre tais conceitos só surgiram no século XX. Uma das descobertas mais surpreendentes é que essas técnicas de resistência a terremotos não são uniformes em toda Petra. Estruturas posteriores, dos períodos nabotânico e romano, não possuem essas características sofisticadas. Colunas em construções posteriores tombaram, paredes racharam e fachadas desabaram sob a pressão sísmica. A engenharia avançada parece concentrar-se apenas nos monumentos mais antigos e refinados, incluindo o tesouro, o mosteiro e alguns túmulos reais. Essas estruturas demonstram um nível de compreensão do comportamento dos materiais e das forças sísmicas que parece muito à frente de seu tempo. Os métodos utilizados em Petra sugerem que os construtores podem ter herdado conhecimento de gerações anteriores, ou possivelmente de uma cultura ainda mais antiga, já adaptada a essa zona de falha. Não há registros escritos que expliquem essas técnicas.
A precisão e a visão necessárias para projetar estruturas capazes de dissipar a energia de terremotos, manter o alinhamento e resistir a séculos de tremores sem reforço são extraordinárias. Cada monumento demonstra planejamento cuidadoso, profundo conhecimento do comportamento das rochas e consciência dos riscos sísmicos locais. A combinação de cantos flutuantes, câmaras ocas, transições esculpidas e colunas caneladas indica que os nabotianos não eram apenas artistas, mas também engenheiros de notável perspicácia. Sua abordagem integrava as forças da natureza ao projeto, transformando o que seriam pontos fracos em pontos fortes. Estudos de engenharia modernos confirmam a alta eficácia desses métodos. Em Petra, terremotos que destruíram assentamentos próximos e construções posteriores causaram danos mínimos a esses monumentos cuidadosamente esculpidos. Apesar dessa conquista extraordinária, surge um novo mistério. Se os construtores conseguiam esculpir com tanta precisão, controlar a água e construir fachadas resistentes a terremotos, como lidaram com o enorme volume de pedra que teve de ser removido? Só o tesouro exigiu a remoção de milhares de metros cúbicos de arenito. Para onde foi todo esse material? Mesmo com um projeto extraordinário à prova de terremotos, Petra ainda esconde outro enigma. Se os construtores alcançaram tamanha resiliência, para onde foi a enorme quantidade de arenito esculpido? Será que existia algum sistema perdido de descarte de pedras? O desaparecimento das pedras. A escala da construção de Petra é impressionante. Só a escavação do tesouro exigiu a remoção de aproximadamente 8.500 metros cúbicos de arenito sólido. Para se ter uma ideia, essa quantidade de pedra seria suficiente para encher 3 piscinas olímpicas. No entanto, qualquer pessoa que visite o local percebe uma estranha ausência. Não há nenhum grande monte de entulho por perto. Nenhuma pedreira ou monte corresponde à composição e cor do arenito. Isso é incomum, pois em antigos sítios arqueológicos ao redor do mundo, as rochas descartadas são deixadas para trás em enormes pilhas. No Egito, por exemplo, pedreiras perto de Aswan estão repletas de cinzéis quebrados e detritos. Na Grécia, blocos de pedra e pedaços descartados permanecem perto de templos. Em Petra, os monumentos maiores e mais refinados estão misteriosamente limpos. Geólogos e arqueólogos estudaram o terreno ao redor para tentar descobrir para onde as pedras removidas poderiam ter ido. Alguns montes de entulho a leste da cidade foram identificados, mas nenhum corresponde ao material do tesouro, ou de outros monumentos importantes. Isso nos leva à seguinte questão. Os nabotânicos reaproveitaram a pedra, trituraram-na para fazer cimento, ou a transportaram para longe. Cada uma dessas explicações apresenta desafios. O volume de pedra não corresponde a nenhum reaproveitamento conhecido em Petra. A produção de cimento em larga escala não é comprovada por evidências arqueológicas. Transportar milhares de metros cúbicos de arenito por terreno desértico, sem veículos ou guindastes modernos, teria sido uma tarefa logística gigantesca. Curiosamente, a anomalia é seletiva. Monumentos posteriores, aqueles construídos depois do tesouro e do mosteiro, contêm detritos visíveis. Resíduos de cinzelamento, fragmentos e cortes abandonados, que aparecem ao redor de estruturas mais novas. Apenas as fachadas mais antigas e sofisticadas estão limpas. Esse padrão sugere planejamento cuidadoso, gestão deliberada ou conhecimento avançado de logística de construção. A remoção de pedras de forma precisa e organizada exigiria uma coordenação muito além do que se espera para uma cidade no deserto há 2.000 anos. Alguns pesquisadores propuseram que o processo de entalhe e remoção de pedras ocorreu ao longo de gerações. As equipes podem ter trabalhado em etapas, movendo e armazenando as pedras com cuidado. A ausência de detritos implica não apenas a presença de trabalhadores qualificados, mas também de gerentes de projeto que compreendiam o manuseio de materiais em uma escala inesperada para o período. Outros sugerem que parte da rocha removida pode ter sido usada de maneiras que ainda não descobrimos, possivelmente em câmaras subterrâneas, sistemas hidráulicos ou fundações. Independentemente disso, a organização meticulosa, exigida, aponta para uma civilização capaz de um planejamento notável. As fachadas limpas do tesouro, do mosteiro e dos túmulos reais enfatizam o contraste com outros sítios antigos.
Os nabotânicos parecem ter dominado um sistema que combinava entalhe preciso com controle de detritos. Eles conseguiram remover milhares de metros cúbicos de rocha sem deixar vestígios, uma tarefa que até mesmo equipes de construção modernas achariam difícil. O desaparecimento desta pedra permanece um dos maiores mistérios de Petra, levantando questões sobre técnicas perdidas, coordenação avançada de projetos e, possivelmente, conhecimento esquecido ao longo do tempo. A pedra, a água e a estabilidade estrutural de Petra parecem estar perfeitamente alinhadas. No entanto, a cidade pode esconder segredos ainda mais antigos sob os monumentos visíveis nos penhascos, cistas e câmaras. Poderia haver conhecimento ou estruturas que antecedem os próprios nabotianos. As origens ocultas de Petra. Petra é frequentemente considerada a obra-prima dos nabotianos, mas um estudo cuidadoso de suas estruturas mais antigas sugere que a história pode ser mais complexa. Investigações recentes apontam para evidências de que uma civilização pode ter existido nesta área mais de 1000 anos antes de os nabotianos esculpirem seus monumentos. Uma das descobertas mais impressionantes vem debaixo da superfície polida do tesouro. Utilizando técnicas avançadas de imagem, os arqueólogos detectaram marcas de ferramentas tênues, invisíveis a olho nu. Essas marcas não são aleatórias. Elas se assemelham à escrita protocínica, um sistema de escrita que antecede as inscrições nabotânicas em mais de 1000 anos. Sua presença indica que o trabalho nos penhascos pode ter começado muito antes da existência tradicional da cidade. Motivos arquitetônicos complicam ainda mais o quadro. Certos detalhes no tesouro e no mosteiro, incluindo colunas helenísticas, relevos em estilo assírio e desenhos geométricos, não aparecem em nenhum outro lugar da cultura nabotânica. Os nabotânicos eram comerciantes e arquitetos altamente habilidosos. No entanto, essas características sugerem conhecimento herdado de uma cultura anterior, com influências de regiões distantes. A precisão desses motivos, combinada com outras anomalias, indica um nível de sofisticação em engenharia sem paralelo em sua história registrada. Para aumentar o mistério, levantamentos magnéticos realizados em Petra revelam padrões incomuns. As bússolas sofrem desvios de até 6 graus perto de certas colunas, nichos e cavidades esculpidas. Essas anomalias são localizadas, ou seja, não ocorrem aleatoriamente na rocha arenosa, mas se concentram perto das estruturas mais precisas e complexas. Os geólogos estão intrigados porque amostras de núcleos coletadas nessas áreas não apresentam concentrações de minerais magnéticos. Isso levou à especulação de que os construtores de Petra podem ter experimentado formas primitivas de magnetismo ou algum tipo de manipulação de energia desconhecida pela ciência moderna. Tal conhecimento explicaria o alinhamento deliberado de certas características e a consistência e precisão observadas nos maiores monumentos. O radar de penetração no solo adiciona outra camada à história. Varreduras do subsolo revelaram câmaras e vazios enterrados sob a cidade, que se alinham com gradientes magnéticos. Essas câmaras não estão dispostas aleatoriamente. Elas seguem uma orientação consistente que parece deliberada. Seu propósito é incerto, mas o alinhamento sugere uma compreensão das forças magnéticas naturais, e talvez até mesmo da observação celeste. Se essas câmaras forem anteriores aos nabotânicos, isso explicaria por que construtores posteriores conseguiram feitos como entalhes precisos, resistência sísmica e câmaras acusticamente perfeitas. Eles podem ter herdado uma base de conhecimento já refinada por uma civilização perdida. As implicações dessas descobertas são profundas. Se os monumentos mais antigos de Petra foram influenciados por uma civilização desconhecida da história, então muito do que atribuímos à engenhosidade na botânica pode, na verdade, ser uma continuação ou adaptação de técnicas mais antigas. Isso poderia explicar as proezas de engenharia aparentemente impossíveis, esculturas de cima para baixo com simetria perfeita, sistemas hidráulicos complexos, projetos resistentes a terremotos e características acústicas ocultas. Cada uma dessas conquistas se torna um pouco menos misteriosa se for construída sobre o conhecimento transmitido por uma cultura anterior, cuja expertise se perdeu no tempo. Apesar dessas pistas, evidências definitivas permanecem difíceis de encontrar. Nenhuma inscrição confirma a existência dessa civilização pré-nabatiana, e nenhuma ferramenta ou artefato foi definitivamente associado a ela. No entanto, os vestígios físicos
as marcas protocéticas, os motivos incomuns, as anomalias magnéticas e as câmaras subterrâneas alinhadas pintam um quadro convincente. Petra pode ter sido herdeira de uma tradição tecnológica esquecida, uma cidade construída não apenas pelos nabotânicos, mas sim sobre séculos de experimentação e engenharia transmitidas através de gerações. Se Petra esconde evidências de uma civilização esquecida, o que seu legado nos revela sobre os limites da engenhosidade humana? E como podemos explicá-lo hoje? O legado de Petra. Petra se destaca como uma das conquistas mais extraordinárias da história da humanidade. Suas fachadas maciças, esculpidas diretamente em penhascos de arenito, possuem uma precisão de até 20 milímetros. Suas câmaras produzem um som que persiste e se amplifica, desafiando as expectativas da acústica antiga. Canais de água, silos, tubulações e reguladores de pressão abastecem uma cidade próspera em um dos desertos mais áridos da Terra. O projeto resistente a terremotos permite que os monumentos sobrevivam a tremores que destruíram outros assentamentos. No entanto, os mistérios persistem. Milhares de metros cúbicos de arenito desapareceram, não deixando vestígios visíveis de escavações. Anomalias magnéticas e possíveis marcas pré-nabotânicas sugerem um conhecimento mais antigo que os próprios nabotânicos. A convergência dessas características é notável. A cantaria, os sistemas hidráulicos, a engenharia estrutural e a acústica refletem uma precisão extraordinária. Os engenheiros modernos têm dificuldade em replicar sequer uma dessas conquistas com as ferramentas atuais. Petra não é apenas uma cidade, mas um quebra-cabeça. Seus criadores dominaram as forças da natureza, os materiais e a matemática, muito além do que se acreditava ser possível na época. Cada monumento reflete uma compreensão de geometria, física e gestão de recursos que desafia nossas suposições sobre as civilizações antigas. O silêncio das inscrições aumenta o enigma. Ao contrário de outras cidades antigas, os monumentos mais imponentes de Petra quase não possuem registros. Embora existam milhares de inscrições menores por toda a cidade, grandes construções como o tesouro, o mosteiro e os túmulos reais não contam com dedicatórias, registros ou explicações. Essa ausência deixa apenas perguntas. Quem encomendou essas estruturas? Qual era o seu propósito? Foram construídas como locais cerimoniais, monumentos funcionais ou algo completamente diferente? O legado de Petra é, portanto, duplo. Primeiro, demonstra o auge da habilidade e engenhosidade humana. Mesmo sem máquinas modernas, ferramentas ou instruções escritas, a cidade reflete uma visão e execução extraordinárias. Em segundo lugar, representa conhecimento perdido. Os métodos usados para esculpir pedra com precisão milimétrica, manipular a acústica, gerir a água no deserto e resistir a terremotos parecem ter sido esquecidos. Posteriormente, as construções nabotânicas e romanas não conseguiram replicar essas características, demonstrando que, uma vez perdido o conhecimento, ele não podia ser facilmente recriado. Pesquisadores modernos continuam a estudar Petra utilizando tecnologias avançadas. A fotogrametria captura as medidas mais precisas das fachadas. Varreduras com radar de penetração no solo revelam câmaras ocultas e possíveis técnicas de construção. Levantamentos magnéticos destacam anomalias inexplicáveis. Cada novo estudo desvenda mais detalhes, ao mesmo tempo que aprofunda os mistérios. Petra permanece um laboratório vivo para cientistas, engenheiros e historiadores, convidando à exploração contínua. O fascínio duradouro por Petra não se deve apenas à sua beleza, mas também aos seus enigmas por resolver. Cada parede, canal e câmara esculpida guarda segredos que desafiam nossa compreensão das capacidades humanas ancestrais. Da escultura precisa às estruturas à prova de terremotos, da pedra desaparecida às origens ocultas. Petra nos lembra que a história ainda pode conter conhecimento que não conseguimos compreender. Petra permanece uma das conquistas mais incríveis da história da humanidade. Suas fachadas imponentes, esculpidas diretamente em penhascos de arenito, exibem uma precisão que rivaliza com a tecnologia moderna. Os sistemas de água da cidade, o projeto resistente a terremotos e as câmaras acústicas revelam uma compreensão de engenharia, física e matemática muito além do que se esperava para a época. Mesmo hoje, engenheiros, arqueólogos e cientistas modernos
não conseguem explicar completamente os métodos de Petra. Ela permanece uma cidade de segredos, um testemunho do conhecimento perdido e da extraordinária criatividade daqueles que vieram antes. Petra não é apenas um lugar. É a prova de que o potencial humano pode ir muito além dos limites que imaginamos, aguardando para ser descoberto e compreendido. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E também clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela.